8h48, 8h48, dia 13 de junho é o dia do padroeiro de Sombrio, da paróquia Santo Antônio de Pádua, o Santo Antônio de Pádua, que era Fernando de Lisboa, também é conhecido como Santo Antônio de Lisboa, mas depois de se tornar um frei capuchinho, ele, seguindo São Francisco de Assis, teve uma presença marcante em Pádua, na Itália, e é considerado como o santo de Pádua, Santo Antônio de Pádua, santo casamenteiro, santo dos pães, o santo milagreiro, uma história cristã, uma história santificada de Santo Antônio, que é padroeiro de Sombrio desde a formação daquela paróquia, daquela comunidade religiosa, introduzida primeiro por padre João Reitz, que foi o primeiro pároco, padre primeiro, depois pároco da comunidade, que edificou muita coisa. A presença de Santo Antônio na história de Sombrio é algo que não dá para separar do desenvolvimento daquela comunidade, daquela sociedade que eu, particularmente, vivo de perto há 25 anos. Para falar sobre a festa do padroeiro, que é dia 13, mas já começa dia 31, com a trezena de Santo Antônio, que são as missas que antecedem a festa, eu recebo aqui no programa de hoje, com muita alegria, o pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua de Sombrio, pode abrir na 5, meu amigo Fabrício, o padre Fábio Fernandes Roque, que é de Criciúma, mas foi ordenado e já trabalhava em Sombrio, tem a paróquia de Sombrio como a sua segunda terra natal, a sua segunda cidade, e um dos festeiros, o Ricardo Raupe Barbosa, que é um dos 4 casais festeiros, hoje ele não está com a esposa. A gente também não tem muito espaço aqui, queria trazer todos os outros queridos amigos festeiros lá de Sombrio, mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho quem são, para todos conhecerem, né, saberem quem são. E que vem aqui para falar sobre a festa de Santo Antônio. Se eu não me engano, é a 87ª, 86ª festa de Santo Antônio. Bom dia, padre. Bom dia, bom Sua dia. bênção, né? Vou começar mantendo a minha tradição, né? Bom dia também àqueles que nos acompanham pela TV Sul. Como festa da paróquia, nós estamos chegando à 88ª. 88ª. Isso, é como festa de Santo Antônio, perdão, como festa Sim. de Santo Antônio. Como festa paroquial, 84ª festa paroquial de quando foi instituído paróquia Santo Antônio de Pádua. Então, estamos chegando aí na 84ª festa de Santo Antônio. A primeira festa de Santo Antônio foi lá atrás, antes de virar paróquia, né? Isso. Até estava vendo que a gente, quando vai para um lugar, a gente tem que conhecer o lugar e a história. Eu sou fascinado pela história. E conversando assim também, junto com pessoais lá de Sombrio, junto com historiadores até, o Santo Antônio até trouxe por causa que teve um padre, que era um padre Antônio, que fazia missões aqui já antes do padre João. Ele trouxe essa devoção de Santo Antônio e depois foi indo cada vez mais. O padre João foi esse grande precursor, né, de Santo Antônio de Pádua, como você bem lembrava, que ele nasceu em Lisboa, depois foi para Pádua. Então, Santo Antônio de Pádua é esse santo onde, na história da igreja, ele é o santo que nós mais temos milagres enquanto vida. Muitos santos fizeram milagres após a morte. Até tem uma expressão que a gente brinca, a gente diz, né? Nossa, a pessoa só é reconhecida depois que morre, né? Mas Santo Antônio não, Santo Antônio já foi reconhecido, esse reconhecimento de santidade, enquanto vida, e muitos milagres, a qual ele rezava, intercedia, a qual ele pedia, acontecia naquele exato momento. Então, ele é conhecido como o santo milagreiro, por causa de tantos milagres enquanto vida. E após ele veio o Padre Pio. Tem a história de que ele é o santo casamenteiro. As mulheres que não conseguem casar rezam para Santo Antônio. E aí tem a história de ser um santo casamenteiro. Vou só tirar esse daqui, padre, que está acomodando o senhor. Eu mostrei o que a gente fez. Está meio que atrapalhando sua concentração. Ele é o santo casamenteiro. De onde vem essa tradição? Isso, é o santo casamenteiro, porque na verdade acontece que na história ele restaurava famílias. Porque acontecia o quê? Tinha época que era aquela época feudal, época dos reis. Então as famílias tinham que pagar o imposto era muito caro. Então nesse pagamento do imposto, eles não conseguiam pagar, então eles prendiam os homens. Então a partir do momento que eles prendiam os homens, o que acontecia? Como é que tu vai estar preso, vai pagar uma dívida para o rei? Então ele fazia o quê? O próprio santo, vendo essa realidade lá na Itália, em Pádua, ele junto com os outros freis começaram a trabalhar e ali adquirir fundos para poder pagar para que os maridos pudessem sair das prisões. Então ele era esse santo que começou a restaurar as famílias
e assim começou a restaurar esta questão familiar. E a partir disso, né, tem aquela velha história, né, que tinha uma noiva, tinha uma moça que nunca casava, dava certo, até que um dia ela chegou, não consigo mais, né, e, não, pede para Santo Antônio, santo que é o santo milagreiro, que sabe fazer milagre na tua vida, né? Vamos lá, pede para Santo Antônio. Até que um dia ela estava indignada com esse Santo Antônio, pegou ele e jogou pela janela. Quando jogou pela janela, bateu na cabeça de um cavaleiro. Desse cavaleiro entrou para entregar a imagem. Senhora, essa imagem voou da sua janela, vim trazer de volta, né? E ele viu a moça e quando se encantou-se, e ali por diante casou. Então ele tem esta devoção muito popular, porque ele é tido como esse restaurador de família, que une as famílias, onde vem a questão do casamento, do matrimônio, ele restaura casamentos, e também esta que traz, né, o noivo, mesmo jogando, né, a imagem pela janela, mas só porque, né, você não vai fazer isso em casa, né, pelo amor de Deus. Vai jogar no primeiro que passa para ver se ele entra, né? Assim também mesmo. Tem um detalhe, padre, eu estou fazendo essa introdução do Santo Antônio para contar a história dele, para quem não conhece, né? Tem alguma familiaridade, mas tem muitos aqui de Araranguá, que eu conheço, inclusive o ex-prefeito Dal, Antônio Eduardo Guizo, ele é devoto de Santo Antônio. O pai dele, o ex-deputado Afonso Guizo, foi festeiro lá de Santo Antônio também, da festa. E eu estou contando essa história porque, para as pessoas que não sabem algumas histórias, mas toda a missa de Santo Antônio tem as distribuições dos pãezinhos, os pães bentos, né? Da onde vem essa ligação de Santo Antônio com os pães? Isso. Essa questão porque Santo Antônio também era o santo conhecido como santo dos pobres. Então acontece o quê? Ele era um santo que ele trabalhava, como eu havia comentado antes, ele trabalhava para ajudar as famílias, para retirar os maridos, mas também ele trabalhava, naquela época era lavoura, então ele trabalhava muito na lavoura para ganhar sustento e ali ajudar a alimentação. E a questão dos pães, até o nosso bispo Dom Jacinto, ele contava uma história que essa história eu não conhecia, mas ele contava para nós, que eles faziam o quê? Como naquela época, né, existia muita exploração, era uma exploração muito acerbada em cima das pessoas, das famílias, então eles faziam o quê? O pedaço de pão que eles tinham era pouco, então eles colocavam o pão dentro da farinha. E ele colocando aquele pão dentro da farinha, nunca acabava a comida. Uma coisa assim milagrosa. Então essa história quem contou foi o nosso bispo, que eu não conhecia essa história, ele contou para nós que esse pão, além de tu colocava dentro da farinha e não faltava, né, o trigo, que era o que eles faziam a comida, nunca faltava o trigo. Também tinha essa questão que quando Santo Antônio abençoava, que eles davam para um enfermo, o enfermo era curado através daquele pedacinho de pão. Então tinha esta ideia, que era a questão de nunca faltar trigo, e também tinha esta que era a cura de milagre através do pão. Nas missas do dia 13, que sempre é a missa de Santo Antônio, todo dia 13 Isso. Tem a celebração da missa de Santo Antônio, sempre é distribuído os pãezinhos. Isso. E nas trezenas, que já vamos entrar agora dentro da festa, sempre todas as missas da trezena tem a distribuição dos pães abençoados e todo mundo corre lá na frente para pegar o pãozinho e levar para casa. Às vezes alguém que não veio na missa, um filho, um ente querido que não pôde ir, as pessoas querem levar para casa e entregar. Agora vamos falar da festa. A festa que acontece, temos aí a imagem da capa, meu querido. Já conseguiu fazer, não? Já mandei para ti, querido. Não mandei? Eu mandei errado. Eu vou te mandar para ti, então eu mandei para o padre. Eu devolvi para o padre a foto. Eu queria então mostrar os festeiros. Eu preciso que tu coloque mais para baixo a imagem. Isso, meu querido. Coloca aí, pode ampliar, bota maior. Todo ano a festa tem casais festeiros que ajudam a organizar a festa, né, padre? Isso, como é que funciona? Isso mesmo. Pode colocar para mim, querido. É uma tradição nós convidarmos, né, casais para ajudar a organizar estas festas, festa de Santo Antônio de Pádua, e ali esses casais são convidados e eles vão ajudar toda a organização, preparação da festa, né? Até eu estou aqui no meu lado esquerdo, que foi um dos festeiros, né, Xixo? Né? Foi 2019. Experiência então, fantástica. Foi bem um ano que eu estava lá, que eu cheguei em Sombrio e tal. Então, até quando você pergunta muito a gente arrumou um monte de dor de cabeça. Daí quando você pergunta assim do Santo Antônio, eu fico até com o pé atrás, porque você fez todo um resgate também, né, da história, da paróquia, né? Então é claro, né, que aqui nós estamos, né, numa conversa, né? Então me ajude também alguns fatos que às vezes a gente esquece.
mas esses casais são casais das comunidades, casal do povo, que vem cada vez mais nos ajudar a vivenciar nesta festa, essa trezena de Santo Antônio de Pádua. Vamos só, você pode deixar ali, meu querido, que eu vou nomear cada um deles, porque talvez fica meio longe. Primeiro em cima, à esquerda, o Jefferson Halpe e a Thaís Serafim Godinho Halpe, esposa dele. Depois o João Batista Colares e a Ângela Albano Campos Solares, esposa. Embaixo está o João Sebastião de Oliveira e a Edna, que... o que aconteceu? Nossa, não me assusta, não me assusta. A Edna, esposa dele, e também o Ricardo, que está aqui presente, Rob Barbosa, com a esposa dele, que não dá para aparecer o nome dele, a Karine Rampinelli Barbosa. São os casais festeiros. Eles têm o trabalho de buscar, trazer, organizar a festa, decorar a igreja, preparar os temas. É todo um trabalho dedicado, né, Ricardo? Como é que está sendo essa experiência? Você, que está sempre reunido com os teus amigos, a gente sabe que fica o tempo todo em contato, o tempo todo conversando, o tempo todo buscando, assim, falta isso, falta aquilo. Como é que está esse clima de preparação? Bom dia, Xixo. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? Representar, ser festeiro de Santo Antônio. Agora vai chegando próximo a festa, vai se aproximando. Já se inicia agora no próximo domingo, dia 29. Você falou dia 31, mas é dia 29. Dia 29. Dia 29 já se inicia a primeira trezena. Então a gente já tem um tempo que a gente já vem aí na correria, já se reunindo, né, várias vezes na casa paroquial lá para acertar os detalhes, acertar a programação. Então está sendo feito tudo com muito carinho aí para esperar o povo, né? Estamos aí com a foto da capa do convite, elaborado um convite da festa. Esse é o convite da festa. Essa imagem, gente, é do vitral de Santo Antônio da igreja. Isso. A igreja matriz de Sombrio tem este vitral muito bonito, e esta parte que tem embaixo, esse relicário, ele tem uma relíquia de Santo Antônio. Se der para ampliar um pouquinho depois, querido, para mostrar bem no meio aquela parte que tem o relicário dourado com aquela parte vermelha, bordô, ali é um pedaço do corpo de Santo Antônio. Isso. Que veio para Sombrio no início dos anos 2000, né? 2020, por aí. 2008, 2006. Foi na época do Padre Antônio Wander, né? Padre Antônio Wander que conseguiu trazer essa imagem, um pedaço, a presença física de Santo Antônio de Pádua na paróquia que empresta o nome, que adota o nome dele, que tem ele como padroeiro. Foi um momento de muita alegria, foi um ápice da felicidade que tivemos lá em Sombrio quando chegou essa relíquia de Santo Antônio. Aí na parte de dentro nós temos a programação da festa, né? São 13 missas que são celebradas a partir do dia 29, padre. Isso, esse ano, então, a gente está começando com a trezena, e depois daí nós temos... A imagem central, Fabrício. Que é o trido, né? Que é o trido da festa mesmo. Então, por isso que ela começa dia 29, que daí a gente vai rezar as 13 missas, depois mais... Todo dia uma missa à noite. Todo dia uma missa à noite, depois mais a festa de Santo Antônio, no caso, né? Para nós festejarmos mesmo. Então, ela começa no dia 29, onde nós temos o tema central, que é Santo Antônio, o santo do povo. Depois vai dando a continuidade, em cada noite um tema, cada noite um padre, cada noite, né, um momento especial para nós, né? E Sombrio tem uma característica muito especial. São quantos padres lá, Ricardo? São 9, 11, 10? 11 padres. 11 padres. Passaram 11 padres. Sombrio já formou 11 padres. Perdão. Formou? Não, é que passaram pela paróquia já 11 padres. Sim, formados, sim. Nós com o diácono Rafael estamos em 16. 16 padres nativos de Sombrio. Nativos de Sombrio. Entre os que estão atuando ainda? Isso. Já morreu ou não? Não, né? Eu não me lembro de cabeça, agora não, é uma mas pergunta todo mundo boa, vivo, é que estão espalhados pelo Brasil. A paróquia de Sombrio até é considerada, o bispo acha ela prodigiosa, né? Porque é a paróquia em Santa Catarina, quiçá no Brasil, que mais entregou padres, a vocação de padres para isso. Dá para fazer uma trezena, uma missa todo dia com ela. Então, dia 29. Irmãs religiosas, nós estamos, se não me falha a memória, 25 ou 27 irmãs religiosas já de Sombrio. As vocações em Sombrio é algo extraordinário. Não, sem contar, né, Xixo, que se tu for conversar com a população de lá, eu sempre brinco assim que a metade de Sombrio foi pro seminário, né? A metade de Sombrio. Ou ali no Turvo. No Turvo, a Maria de Turvo. Uma grande maioria foi pro Turvo. Inclusive tem padre até
que era casado, ficou viúvo e concluiu o estudo, a conclusão depois de viúvo, e se tornou padre, que vai celebrar uma das trezenas, inclusive a primeira missa de Santo Antônio que ele celebrou como padre foi a missa em que ele, depois de ser ordenado padre, celebrou, foi em 2019, quando a gente era festeiro, que é o padre Vânio. Eu vou falar de cada uma. Fala, meu amigo Fabrício, o que te assusta? O panfleto, isso aqui é um panfleto, dá um panfleto para ele. Pronto. Isso. Daí ele já fica feliz, está nervoso, o coração está palpitando. E eu quero a parte central ali. Isso tudo. Vai botando ali que daí a gente vai acompanhando. Aqui tudo é ao vivo, né, padre? Então, já é 9h03, nós estamos no horário. Dia 29, vamos ver comigo aí, Ricardo. Você que é festeiro, que organizou tudo, e o padre, vamos falando aí das missas da trezena, que são 13 missas. Gente, é muito legal porque a comunidade toda vai para a igreja, participa. É um momento de maior importância da paróquia, que era, durante muito tempo foi a única paróquia, agora Sombrio tem 3 paróquias, né? Mas durante muito tempo foram todas as paróquias. E abrangia desde Passo de Torres. Isso. Abrangia tudo aquilo ali, né? Era tudo Passo do Sertão, fora, a região antes de Praia Grande, São João do Sul, era Passo do Sertão, era 3 Alfredo, onde é a Santa Rosa hoje, vinha tudo para cá, ali, né? Tudo aqui era tudo pertencente à paróquia Santo Antônio. Depois viraram municípios, outros viraram paróquias, depois de virarem paróquias, todos se tornaram municípios. Sim. E vieram lá, né? Inclusive o padre, que foi também, que começou primeiro na paróquia, que ele atuou como padre, depois ordenado, que foi o padre Huberto Winning, foi para Praia Grande, é muito adorado lá em Praia Grande, né? O pessoal que acompanha a gente lá de Praia Grande sabe disso. O padre foi lá, ficou pároco lá muitos anos, depois voltou a ser vigário e pároco em Sombrio de novo. Ele foi vigário na época do padre João. Ele veio para cuidar do padre João, né? Que o padre João já estava debilitado, já estava morando no hospital, ele veio e ficou. Tanto que é interessante, né? Como você sabe melhor do que eu, né? Que foi o padre João e o padre Humberto, eles saíram, o padre Humberto foi para outra paróquia, mas pediram para que fosse enterrado aqui em Sombrio, porque ele amava muito, né? Amava muito essa cidade. Padre João e o padre Huberto têm um jazigo, que aliás é muito visitado no dia de finados, foi construído por doações de pessoas da comunidade, que acompanharam toda a história, participaram de toda a história da igreja, e aí eles construíram um jazigo lá no cemitério de Sombrio, muito bonito, tem um tema tipo igreja, assim, uma capela muito bonita, o jazigo deles. Mas vamos lá, dia 29 começa domingo então, trezena. Esse tem que estar, é obrigatório, né? Todo dia tem que estar na trezena. Vai lá, Ricardo. Quem é que celebra essa missa? No dia 29 é a abertura, né, da trezena de Santo Antônio, que tem um tema ali como Santo Antônio é o santo do povo. Então, no dia 29 vai ser presidida a celebração pelo nosso padre Fábio Fernandes, né? E esperamos ali muita gente, né? A gente já fez um evento de abertura dessa festa, que foi o jantar em homenagem ao Dia das Mães. Sim. Então, a gente até anunciou aqui, o padre entrou ao vivo, falou com a gente. Isso, foi eu estive lá. Foi a expectativa que a gente esperava, foi superada. Muito bom. Então a gente continua com essa expectativa para a festa, né? E que seja superada. Né? Ok, depois aí dia 30 temos a segundo dia de trezena, já é segunda-feira. Segunda-feira à noite, 19h30, missa celebrada pelo padre Anderson Cardoso Costa. Isso mesmo. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Passo de Torres. A paróquia foi criada nova, né? Criada nova lá, e terá o tema O Santo Intercessor. Ok. Dia 31, terça-feira, a missa dos 84 anos da paróquia, o dia da comemoração. É o dia mesmo da criação, né? Isso. Foi em 1949, se eu não me engano, que foi feita a instalação, inauguração da paróquia, não da igreja. Da igreja, a igreja foi 49. Acho que foi 38 da paróquia. 38, 10 anos depois, 11 anos eles conseguiram já deixar a igreja funcionando, que naquela época, imagina, 80 anos atrás, construir uma igreja daquele tamanho, o padre João era chamado de louco. Né? Não, e assim, e a arquitetura dela não tem uma viga, nada, né? Não. Tudo tijolo entrelaçado. Então, esse dia atrás eu estava lá olhando lá assim, meu Deus do céu, cara. É uma igreja fantástica. Não, para aquela época, né, é muita sabedoria. E ela ainda hoje continua atraindo muita gente por conta da iluminação que tem à noite, né? Agora. Diz que a iluminação, a beleza também dentro, a pintura, né? É o cartão postal, né? Da cidade é a igreja. Diz que o padre também é muito belo, o padre do lado. O dia 31, então, a terceira missa, o tema da missa é
o aniversário de 84 anos da paróquia, né? Vai ser celebrada pelo padre Alex Serafim, Isso, que ele era seminarista ainda antes de ser ordenado em Sombrio, depois foi ordenado e foi para Timbé do Sul. Ele que é pároco aqui da São Pedro, aqui na Rua do Silva. Rui do E Silva. será o tema, será o Santo Mariano, porque é o último dia do mês de Maria, dedicado a Maria, também a coroação de Nossa Senhora. Dia 1º de quarta-feira, quarto dia da trezena, o tema Santo Antônio, o Santo da Família, celebrado por Gabriel Dandolim. Ele é Isso. pároco em... Ele é pároco lá na cidade mineira. em Criciúma. Em Criciúma, isso. Muito bem. É porque ele sempre pedia muito para vir, ele queria muito vir rezar essa festa de Santo Antônio. Né? Que legal. Ele, não, quero ir lá, quero ir lá. Mais uma motivação. Isso, né? é assim, não, então tá, então eu vou conseguir uma data lá para ti. Porque pode ver que vocês vão perceber que os padres, a maioria dos padres que aqui estão, são padres que passaram pela paróquia ou são natural da paróquia. Apenas 2 que nós vamos ver, um é o Gabriel, que ele pediu muito para ir lá rezar, e tem outro padre que é o Padre Eusés, que é quase uma tradição para rezar toda a missa de Santo Antônio, que ele é muito devoto de Santo Antônio. É verdade. Então tá, aí temos o dia 2, quinta-feira, quinto dia da trezena, com o padre Giovanni de Souza, que é aqui de Araranguá. Isso. É pároco lá na Nossa Senhora Auxiliadora, em Balneário Gaivota, talvez a mais nova paróquia da região, né? Acho que ela foi depois de Passo, né? Ela foi antes. Foi antes de Passo. Então, Passo é a mais nova. Isso. O tema é o Santo dos Pecadores, Santo Antônio, né? Tem até o canto que a gente canta lá na hora do ato penitencial. Padre, me ajuda? Tá. Que é o Santo Intercessor lá, tá, intercedei por nós. Tá, tem. É o canto que canta toda a parte do ato penitencial, usa cantar esse canto, a gente tem que decorar na mar. Dia 3, sexta-feira, o sexto dia da trezena, Santo Antônio, o Santo da Oração, né, com missa celebrada pelo padre Marcial da Rosa da Silva. Isso. Ele é ali do Retiro da União. Retiro da União. De Sombrio. Sombrio, ele é quase homônimo a mim. O meu nome é Marcial. Ele é Marcial. Ele quase é perfeito, né? Hoje ele está de vigário ali na São Donato, em Sara. Né? Ok. Dia 4, aí, esse é um padre amigo, um padre pai, um padre irmão. Vai celebrar sábado, a 7º dia da trezena de Santo Antônio, que é o padre Vânio Margutti, que é o padre viúvo, né? Acho que é a primeira história do padre viúvo aí, talvez do país. O padre Vânio, ele tinha feito seminário, daí saiu do seminário, casou. A esposa dele, infelizmente, também era uma pessoa muito querida, veio a falecer. E ele achou que a vida dele tinha que ser entregue a algum sentido. E ele se entregou a Jesus, concluiu os estudos com a força do padre Vânio, padre Antônio, você também participou da preparação dele. Sim. E ele foi ordenado e hoje ele está... O padre Nel Pagani também ajudou muito ele. Isso, o padre Nel Pagani também. O padre Nel Pagani e o padre Antônio foram os precursores disso, né? Sim. E ele hoje está aonde? Hoje ele está no Michel, na São Paulo Apóstolo de Vigário, junto com o padre Luiz. Em Criciúma também. Muito bem. Ele já esteve em Uruçanga, esteve em Jacinto, esteve no Arroio e agora está lá. E nesse dia... É interessante que nós, como também Santo Antônio é conhecido como questão da festa junina, então nesse dia nós também teremos a quermesse junina, né, que será promovida e organizada ali pelo Colégio do IEMES, no Salão Paroquial, nesse dia de sábado à noite. E o tema é o Santo dos Enfermos. Ele entende bem disso. Né? Eu falei ele rezou muito. Ele rezou muito. Mas é porque também ele tem bastante enfermidade. Não, está cheio de doença. Se tu falar de uma doença, ele vai saber certinho explicar. Eu peço perdão ao padre Vânio, porque agora eu tenho que respeitar ele, não é mais meu amigo, ele é meu padre, né? Mas ele também é um pouquinho hipocondríase. Eu falava eu conversava com ele. Dia 5 dia 5, domingo, dia 8, é o 8º dia da trezena. O tema é Santo que resgata Padre Antônio Vander de Sombrio, lá do Maracanã, para o santuário de nosso. Ele é padre do santuário, né? Isso, e nesse dia, o xixi também é interessante, que é onde a corporação do bombeiro estão fazendo 15 anos de corporação em Sombrio. É por isso que até o tema é o Santo que Resgata, para lembrar também os bombeiros que resgatem a vida das pessoas, que ajudam, né, nesse salvamento das vidas. Então, essa noite de domingo vai ser toda organizada pelos nossos bombeiros lá, a Corporação de Sombrio. Daí, dia 6, segunda-feira, no dia da trezena, o Santo Antônio, o Santo Educador. Isso. Que nós não falamos sobre isso, mas ele também tem essa característica, né, de pregação. Era o grande drama dele, porque ele era muito inteligente. Então o drama dele era esse: como é que eu posso ser tão inteligente, mas a palavra nos diz que a gente tem que ser humilde e simples, então o drama dele era esse:
Daí foi quando ele se encontrou com São Francisco, e São Francisco, com aquela humildade toda, a simplicidade, ele falou: Antônio, alguns têm o dom da inteligência, outros têm o dom de viver a simplicidade. Então use o seu dom da inteligência, da sabedoria, e ensine os simples. Ensine os simples, exatamente. Muito belo assim. E ao padre Gilson da Silva